Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Laís Lisboa, do Mestres da Sala de Aula, e quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha prática enquanto professora. Sei que muitos estão começando agora na pedagogia, professores aí iniciantes, ainda com aquele friozinho na barriga de quem está começando agora. Eu também senti isso e por muito tempo. E ainda hoje sinto, né, como é gostoso quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que ama, a gente se redescobre a cada dia e sempre é um desafio novo. Mas quando se tem uma autoridade consolidada, uma autoconfiança, uma segurança daquilo que se é feito, é muito mais fácil de se lidar com os desafios da profissão, né? Os desafios de ser pedagogo. Hoje em dia, poucas pessoas querem essa profissão, né? Infelizmente, há dados de que cada vez mais as pessoas não querem a sala de aula, não querem esse relacionamento professor-aluno, justamente pelo desafio que é, pela dificuldade que é. Quantas turmas de pedagogia, né, reduzidas ou até escassas não se tem mais, justamente pela geração que nós temos agora, né? Mas para você que escolheu isso mesmo diante das dificuldades do momento em que vivemos, do mundo em que estamos inseridos, parabéns, né? Você é um corajoso. E eu estou aqui justamente para te incentivar a realmente continuar, né? Porque esse é um caminho maravilhoso. Essa profissão, para quem está nessa profissão por amor, com certeza vai ser muito feliz, como eu sou realizada na minha. Há 20 anos eu já atuo como professora, né, em sala de aula, e agora eu resolvi compartilhar um pouquinho dessa vivência, erros e acertos, aquilo que deu certo comigo, aquilo que não deu também, para que você já tenha isso enquanto conhecimento prévio e evite fazer, né? E o conteúdo de hoje que eu preparei, e que eu espero que ajude bastante cada aluno de pedagogia, cada estudante, é sobre os critérios de evidências de nível de excelência. Então, existem alguns pontos estratégicos que, se nós o fizermos, né, com objetivos claros, né, com domínio, nós teremos sim essa excelência em sala de aula. São 7 critérios que eu separei para hoje, então tome nota que nós vamos começar com o primeiro critério, vamos lá? O critério número 1 que nós vamos falar agora são os objetivos de aprendizagem. Eles precisam estar muito claros quando entramos numa sala de aula e queremos ali ensinar os alunos. Ensinar o que, para quê e por quê, né? Esse objetivo precisa estar claro tanto para o professor quanto para o aluno. Então, fazer esse bate-papo no começo da aula sobre o porquê aquele conteúdo vai ser, né, abordado, onde ele vai ser aplicado na vida do aluno, é realmente situá-lo daquele aprendizado, né? Para que ele faça sentido para ele, que não seja mais um conhecimento ali lançado, sem um objetivo claro. Então, é importante que esses objetivos sejam conversados entre os alunos, principalmente no fundamental, né? Onde as crianças já estão ali na idade da razão, já são mais críticas, questionadoras, o quanto é importante essa troca logo no início logo no início de um conceito novo, né, daquilo que será apresentado pela primeira vez. Por exemplo, né, o conceito da divisão, o conceito da multiplicação, das 4 operações que seja. Tudo que é novo, que a criança não viu ainda, você precisa primeiro situá-la do porquê aprender aquilo, onde será utilizado. Então, esse é um exemplo da matemática, mas isso em tudo, né? Esses objetivos de aprendizagem, eles precisam ser claros logo no começo da aula. O segundo critério que eu julgo ser muito importante são as estratégias de ensino, né? O próprio nome já diz por si, estratégias, né? Hoje em dia, somente a estratégia de ensino da aula expositiva ela é pouco eficaz, porque os nossos alunos, como nós sabemos, as crianças hoje em dia expostas ao excesso de telas, então elas têm pouco tempo de atenção, a distração é excessiva,
Temos aí várias crianças com laudos de TDAH, déficit de atenção, e o quanto isso faz com que a gente precise encontrar meios diferentes de dar aula. É realmente um grande desafio. Passar pela aula expositiva, pela aula oral, pela aula visual, tentar passear por esses meios que nós temos, né? Não deixar sempre a aula do mesmo jeito, no mesmo formato. Até mesmo a disposição das carteiras, das cadeiras, é algo que precisa ser ali sempre mudado, sempre modificado, para que um novo sempre apareça, né? Para que a criança tenha outros meios de aprender, que essas ferramentas que a gente utiliza de estratégias de ensino, elas possam ser eficazes, que elas possam gerar flexibilidade, essa escuta ativa, né, da criança, para que ela perceba que há um movimento da nossa parte, preparando aquela aula para que ela seja a melhor possível, né? A criança percebe isso quando a gente faz algo de qualquer jeito, quando estamos ali só no improviso, quando estamos ali só no improviso, e quando preparamos realmente com dedicação, com empenho, com afinco, aquela aula que nós estamos ali tentando da melhor maneira possível dar a elas, né? Então, esse movimento de estratégias diferentes, buscar meios é realmente muito importante, né? Dramatização, aulas teóricas, aulas práticas, né? Explorar os ambientes da escola, experimentos, sempre são algumas estratégias que acabam favorecendo esse ensino-aprendizagem. O terceiro critério, que com certeza vai gerar uma excelência na sua aula, nesse seu ambiente de aprendizado que você gera com o seu aluno, é a avaliação da aprendizagem, né? Tudo que a gente faz, como nós vimos que tem um objetivo claro, ele também pode ser avaliado de forma contínua. Então, a avaliação não deve ser aquele momento em que você, hoje eu vou avaliar os meus alunos neste ponto, né? Não, ela deve ser diária, deve ser contínua. Todo momento, quando eu estou trabalhando qualquer conteúdo, eu estou ali avaliando. Eu ali estou vendo quem sabe, quem não está sabendo, quem está com uma dificuldade maior, ouvir essas dúvidas, tentar saná-las na medida do possível. É claro, dar um feedback, né, para os alunos. É claro que existem aquelas crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem muito maior, né, do que aquilo que conseguimos atender enquanto professor. Precisamos fazer os devidos encaminhamentos de crianças que necessitam de uma maior intervenção, né, de uma intervenção diferenciada. E aí nós temos vários meios, né? Temos encaminhamentos para fono, para neuros, para avaliações, né? Para terapia ocupacional, para psicólogo. Então aí seria uma aula toda só para a gente falar de intervenção, né? Mas o quanto é importante você ter essa noção de que essa avaliação, esse momento, esse olhar de avaliar o tempo todo durante a aula, o quanto ele é importante, o quanto você estará ali contribuindo para que realmente o seu aluno aprenda, porque você estará atento, com uma escuta atenta e ativa para favorecer com que ele aprenda, né? Então, isso é extremamente importante. É você repensar e reorganizar a sua prática para receber essas sugestões, essas melhorias, até mesmo essas críticas, né? Dependendo da idade ali, as crianças vão sempre falar, isso a gente gostou, isso a gente não gostou na aula, e a gente vai também avaliando o outro e avaliando a si, né? Se reavaliando durante a aula. Nem todas as práticas que a gente pensa, elas dão certo, né? Existem aquelas que às vezes o planejamento ele sai total, a gente sai da casinha, né? Como fala. Então, realmente não dá certo, mas fica de aprendizado, né? E vale a pena tentar. Porque na grande maioria dá certo sim, né? O professor ele tem essa sensibilidade, esse feeling de muitas vezes elaborar projetos que às vezes parecem difíceis de serem colocados em prática, serem eficazes, mas eles são, né? Então é importante você usar dessa sua criatividade, né? Dessa sua potência de ser professor, né? O professor ele é um mestre, o professor
Ele tem um saber e um domínio que é intrínseco a ele, né? Faz parte do seu ser professor. Isso precisa ser colocado para fora. Então, nós somos muitas vezes muito inseguros, ficamos com medo, meio receosos, né, de aplicar coisas novas, de tentar coisas diferentes na sala de aula, mas isso é importantíssimo e talvez isso é o que vai te destacar diante de tantos professores. Você será o professor, o mestre da sala de aula, justamente por esse diferencial que você deixou colocar para fora, que você deixou extravasar, né, desabrochar. O quarto critério de excelência é a interação professor-aluno. Nossa, o quanto é importante a gente ter essa interação, esse vínculo, esse afeto pré-estabelecido. E aqui, muitas pessoas, elas não entendem o que é uma afetividade, né? Elas misturam o ser afetivo, né, com o ser permissivo, com o ser bonzinho, que não envolve o falar com firmeza, por exemplo, e muito pelo contrário. Uma interação professor-aluno nela existe justamente esse equilíbrio entre a doçura, o carinho e a firmeza. Ambas são necessários, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, numa relação pai e filho, né? O quanto o pai muitas vezes ele é amoroso, ele é carinhoso, mas quantas vezes ele precisa também ser severo, ser mais firme, né? Ter uma palavra de autoridade. E assim também nós, na sala de aula, precisamos ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio. Então, essa interação professor-aluno, ela depende muito mais do nosso movimento do que do movimento das crianças. Elas são receptivas àquilo que nós oferecemos. Então, se nós estamos bem, se nós estamos seguros, se nós estamos felizes no nosso âmbito pessoal, né, espiritual, conosco mesmo, o quanto isso vai repercutir positivamente na sua sala de aula. E se nós não estamos bem, o quanto também isso vai impactar a vida dos nossos alunos, né? Porque eles sentem, né? É impressionante o quanto eles percebem, o quanto eles sentem. Então, na medida do possível, esteja bem, porque nós cuidamos de pessoas. Então, a partir desse momento, cuidando de pessoas, precisamos cuidar de nós, em primeiro lugar. Então, para que essa interação professor-aluno seja frutífera, seja boa, seja sadia, seja frutuosa, é importante que você alimente isso, né, na medida do possível. É o professor que promove um clima acolhedor e de respeito na sala de aula. Ele é o mediador, né? O mediador das relações. Então, olha só o poder que você tem nas suas mãos, né? De conduzir tudo isso da melhor forma para que tudo fique bem, ou o contrário, né? Então, que a gente possa realmente pensar, parar, refletir se a sua turma, né? Você que já atua, que já está na área, e você que vem encontrando desafios aí na sua gestão, enquanto sala de aula, para pensar realmente se são só os alunos, né, que têm todo esse poder de gerar essa falta de vontade, ou esse cansaço, ou essa falta de motivação, né? Isso que você vem sentindo, né? Será que realmente vem somente deles ou tem a sua parcela? Se a gente parar para pensar com humildade, a gente vai reconhecer que tem pontos que a gente precisa melhorar nessa interação, né? Ser mais paciente, ouvir mais, ter mais tolerância, respeitar ali o ritmo de cada um. É claro que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas também é possível. Depende muito de nós. Depende do nosso esforço e da nossa vontade de querer fazer dar certo. Só isso já é um grande passo, né? Então, tornar aí os estudantes verdadeiros protagonistas, né? Fazer com que eles participem ativamente e efetivamente da aula, é um fator que vai gerar essa conexão, esse envolvimento da turma. E isso é muito importante. Não, eu sou um pouco avessa ao que se fala, se nomeia hoje como sala invertida.
onde o aluno é o protagonista e o professor é um mero espectador. Isso não. Eu acredito muito que o professor, ele é esse mestre, é ele quem conduz essa aula, é ele quem faz essa mediação. E os alunos, o protagonismo, na verdade, coadjuvante, né? Aquele que vai contribuir para, né? Mas não inverter a aula, né? Onde o aluno passa a ser o professor. Isso eu não acredito nessa linha de raciocínio que hoje em dia ela é discutida amplamente e aprovada por muitos, né? Eu acredito sim que o professor ele tem um potencial muito grande, mas que às vezes ele até desconhece, tamanha a grandeza que é. A gente pode perceber isso até mesmo nas sátiras que são feitas com a nossa profissão. Né? Quantas vezes eu me peguei ali dando risada de piadinhas, né? A gente conhece vários comediantes que fazem essas piadas com a figura do professor tirando sarros, e a gente acha super engraçado e se identifica, né? Mas se for parar para pensar de maneira com a razão, não deveríamos, né? Deveríamos, pelo contrário, nos envergonhar, muitas vezes. Mas é uma questão cultural, que a gente precisa resgatar qual é a missão, qual é a verdadeira essência do ser professor. Isso foi muito perdido ao longo do tempo, né? De gerações para cá, cada vez mais o professor é mais desvalorizado, né? Cada vez mais ele mesmo não reconhece qual é a sua verdadeira missão, qual é a sua essência, o porquê ele escolheu isso para a vida, né? O que o motivou a escolher isso, dentre tantas profissões, dentre tantas vocações, porque é uma vocação e é uma vocação linda. E se nós termos isso claro, isso vai ajudar muito nessa nossa interação professor-aluno, né? Essa interação, ela faz parte do nosso dia a dia. Nunca a nossa aula vai ser igual. Nunca o nosso dia vai ser como foi o outro. Nunca uma aula que eu dei numa sala vai ser igual a que eu vou dar na outra. Porque nós temos aí um diferencial que são as pessoas. Por isso essa interação é tão importante. E ela precisa ser olhada e cuidada. Precisamos cuidar dessas relações. E cuidar, olhar para nós mesmos, olhar para a gente, ver se estamos bem, se precisamos cuidar de nós primeiro, né? E tudo bem, se a gente precisar dar uma pausa, parar, cuidar da gente, olhar para nós, para as nossas necessidades, para depois cuidar do outro, porque esse é o papel do professor. É um cuidado com o outro o tempo todo. O quinto critério são os recursos didáticos. Então, o material didático, bem explorado, né, com as suas potencialidades todas, ele pode ser uma boa ajuda. Ele pode contribuir muito para aquele critério 1, que foi o objetivo da aprendizagem. E aqui eu não digo recursos didáticos. Hoje em dia a gente tem tanta escola que promove, né, como temos robótica, temos isso, temos aquilo, né, aulas de economia, a criança ela aprende empreendedorismo, né? Hoje as pessoas divulgam N coisas para a escola. Então não é disso que eu falo, né? Esses recursos mirabolantes, mas aqueles recursos possíveis, né? Que na medida do possível ali na sua simplicidade você consegue trazer para o seu ambiente de sala de aula, né? Algum aplicativo que você sabe que é bacana, que as crianças gostam e torna a aula um pouco lúdica, e com ele você vai também favorecer um aprendizado, por exemplo, da alfabetização. O quanto alguns jogos, tem um que eu conheci há pouco tempo e gosto muito, que foi indicado pelo Carlos Nadalim, né, que é um autor também, e já foi secretário da alfabetização no governo passado, é uma referência na alfabetização, no termo de educação, e ele trouxe um aplicativo, o Grafogame, né, que tem estudos que evidenciam os resultados dos estudantes que utilizam esse recurso didático para se alfabetizar, né? Ele foi trazido do exterior, né? Ele disponibilizou para as escolas públicas no ano passado, teve uma boa aceitação, as crianças mesmo pós-pandemia tiveram bons resultados e até hoje ele está ativo, né? Então, já é uma dica aí para você que está com crianças nessa fase de alfabetização, o aplicativo Grafogame Brasil, que ele tem de vários outros países também, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu tenho utilizado com os meus alunos, disponibilizei para as famílias, né, dos meus alunos de alfabetização,
e eles têm gostado bastante do resultado, né? As famílias têm falado, né, das experiências que elas estão tendo com esse recurso e eu tenho gostado bastante do que eu tenho ouvido. Outro recurso didático que a gente pode utilizar em sala de aula são os recursos tecnológicos, né, computador, né, o uso do tablet, na medida do possível, sempre com essa cautela naquilo que é excesso de exposição à tela, porque como nós já sabemos até todo o estudo de pediatria voltado para isso, o quanto as crianças estão com esse tempo excessivo de tela, perdendo a atenção, né, o foco. Hoje as crianças não têm mais a mesma atenção que tinham há anos atrás, devido ao excesso de tecnologia. Então, é ter essa cautela, alinhar, né, essa proposta de ensino e aprendizagem, promover sim essa interação com recursos diferenciados, tentar promover na medida do possível o protagonismo da criança, que ela participe ativamente, né, que ela se envolva, e com o professor como mediador, né? Ter sempre esse filtro de que você, enquanto professor, é o mediador daquela aprendizagem, né? A criança está ali para aprender com você, né? Você é o mestre, você tem ali o seu potencial para ensinar a ela. E claro que nesse ambiente de troca, você também vai aprender muito. O sexto critério é o de gestão da sala de aula. O professor conduz com maestria a sala de aula. É ele que desperta o gosto pelo aprender, pela pesquisa, aquilo que os alunos, né, fazem. Quando eles geram comprometimentos, é graças ao trabalho do professor. Então, o professor que administra com excelência esse tempo, esse espaço, que é esse ambiente da sala de aula, mantém essa boa organização da sala, propicia aos estudantes esses momentos de feedback, de tirar dúvidas, de avaliação. Esse professor que faz mediação de conflito também, é ele quem vai dar essa tranquilidade para esse ambiente escolar, né? Para esse ambiente de sala de aula. É ele que vai favorecer para que ali seja realmente um ambiente facilitador de aprendizagem. Então, o quanto você, enquanto professor, enquanto mestre, deve sim fazer as devidas mediações, as devidas intervenções, para que a sua para que a sua sala de aula seja esse ambiente sempre favorável ao ensino. Promover sempre uma autorreflexão, né, nas crianças, segundo a proposta, e contribuir com a autorresponsabilidade, criar uma cultura de ambiente escolar pacífica, né, algum ambiente de paz. Ao mesmo tempo que as crianças estão sempre inseridas em ambientes com excesso de competitividade, na sala de aula eles precisam ser muito mais parceiros, né, muito mais unidos do que competitivos um com o outro. Então, é o professor que dá essa pitada de equilíbrio nesse ambiente de paz, né? E é o professor que nessa gestão de sala de aula vai percebendo as necessidades da turma, as necessidades específicas de cada criança também, é claro. Um exemplo prático aí que neste ano, né, eu estou aplicando agora com a turma que eu estou, é em relação à leitura, né? Tenho ouvido o quanto as famílias têm dificuldade de implantar um hábito de leitura em casa, né? Meu filho não lê, meu filho não gosta de ler, eu já tentei de tudo, eu exijo, eu forço e nada dá certo. E aí a gente, enquanto professor, nós temos esse poder, né, de ter também essa segunda palavra de autoridade, porque a figura do professor para a criança, ela se assemelha à figura do pai e da mãe. É uma autoridade que ele respeita muito. Então, quanto o professor pode sim ajudar essa família que está com essa dificuldade de introduzir esse hábito de leitura que, para a vida de qualquer estudante, para a vida de qualquer pessoa, é um hábito necessário, né? Porque quanto mais se lê, melhor se escreve, melhor se compreende, né? Todos os textos e contextos. Então, o hábito de leitura ele é fundamental. E pensando nisso, né, nessa dificuldade que algumas famílias vinham apresentando, eu desenvolvi na minha sala um projeto chamado Projeto Leitura Nota 10.
de incentivo às crianças, né? O quanto eles ficaram ali motivados, tem todo um critério, então leitura de no mínimo 30 minutos por dia, ou um capítulo de livro, ou um livro inteiro. A cada leitura que eles realizam, eu fiz uma tabelinha, né? Até coloco aqui depois para vocês um anexo do projeto, né, da proposta, para quem se interessar, quiser implementar na sua sala, na sua escola, fica muito à vontade, né? É aquilo. Nem tudo que dá certo com um dá certo com o outro, né? Porque é muito específico. Mas fica a dica, tem coisas que a gente consegue tentar aplicar e fazer dar certo, né? Replicar. E aí, com isso, eles vão ticando lá, vão marcando com estrelinhas cada dia que eles fizeram a leitura. E ao completar toda a leitura do mês, né, que eu fiz é mensal, então tem no mês de setembro. Completando todos os dias aquele hábito de leitura por dia no final do mês, a gente ali vai combinar uma bonificação, uma premiação, né? Aquilo que a gente chama de reforço positivo. E o reforço positivo, ele não é de nada ruim, né? Ele é bom, sim, a criança precisa se sentir motivada, né, para tudo na vida. Nós, enquanto adultos, o quanto nós, para sair do lugar, às vezes precisamos também de motivação, né? Quem aqui acorda cedo, vai trabalhar sem uma motivação, não é? Ninguém. Hoje em dia a gente precisa de motivação para tudo nessa vida. Então, eu busquei uma forma de motivar os meus alunos e engajar as famílias também, né? Pedi essa parceria, comuniquei as famílias quanto ao critério, dei dicas práticas para elas também, porque crianças precisam de pais leitores, precisam ver que as famílias leem em casa, ouvir a leitura em voz alta, porque uma coisa é a criança ler, né? A criança que está lendo, e a outra coisa é ela ouvir um adulto lendo, né? Então isso muda toda a entonação, né? Vai melhorar, o quanto vai fazer com que ela passe a ler bem melhor, né, de forma fluente, compreender aquilo que é lido, não de forma mecânica. E muito mais do que tudo isso, o meu exemplo, né? Então, eu sou o tipo de professora que desde o primeiro dia de aula, o que eu faço todos os dias no começo da minha aula é a leitura. Então, nós já lemos no primeiro semestre todo um box de livros, né, o livro das virtudes, que é um livro que eu gosto muito, e agora no segundo semestre iniciamos uma outra leitura de um autor que eu também gosto muito e indico aqui, que é o Tolkien, né? Então, Mestre Giles da Aldeia, e o próximo é o Roverando. Então, são livros que as crianças, muito mais do que ouvir, né? Ah, vocês precisam ler, é importante vocês lerem. Eles sabem que eu leio. Então, isso gera, sim, essa conexão também, e gera esse envolvimento das crianças. Nossa, a professora lê todos os dias. Olha, que legal. E eles ficam querendo saber, né? O que vai acontecer amanhã? Professora, você parou agora na história? Continua mais um pouquinho. Então, gera esse interesse. Eles veem que a leitura é algo gostoso, né? Que ler e ouvir histórias é bom. Não é cansativo, não é chato, né? Não é aquela coisa maçante. Maçante que é a palavra? Acho que não. Não é aquela coisa maçante, né? Chata. Existe sim essa leitura, ela pode se tornar um hábito bom, mas isso precisa de estímulo, né? Então foi uma necessidade que eu percebi na minha turma e fiz esse projeto à parte. Isso veio da minha gestão, né? Se eu não tivesse esse olhar na gestão da sala de aula, talvez eu não tivesse percebido essa necessidade específica desta turma. Então que você possa ter também sempre esse olhar, né, de gestão, de avaliação, de interação. E o último critério é o professor como mediador. Como eu falei aqui ao longo dessa explicação de hoje, né, o professor, além de promover um ensino centrado no aluno, como protagonismo que nós falamos, ele também tem o dever, né, de promover aulas criativas, inovar sempre, fazer projetos, né, como esse exemplo que eu dei, dentre outros que eu vou dando aqui ao longo dos nossos conteúdos, que eu vou postando para vocês, pesquisas, intervenções, tudo que a gente puder, né, pensar nisso e contribuir com a vida do estudante, com a vida do aluno, fazer de alguma forma uma transformação, é importante que a gente tenha esse movimento, né, enquanto mediador. E também a construção do conhecimento, né, de utilizar diferentes metodologias apropriadas ao objetivo, promover reflexão que favoreça o desenvolvimento das crianças, uma pessoa formando assim uma
uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais comprometida, uma pessoa mais dedicada nos estudos. Então, todos esses movimentos fazem com que você desperte no seu aluno o gosto de aprender. É justamente, em resumo, é isso, né? Um professor como mediador é aquele professor que desperta no aluno o quanto é gostoso, importante, essencial eu aprender algo, né? Eu aprender um conteúdo, eu aprender muito mais do que conteúdos ali da apostila ou didáticos, aprender também valores para a vida, né? Valores, virtudes, missão, né? O trato ali da solidariedade com o outro, na resolução de conflitos entre os pares. Então, são N situações que acontecem no ambiente de sala de aula e que você, enquanto professor, pode sim fazer as mediações, né? Deve, de forma bastante assertiva. Bom, pessoal, os critérios que eu separei para hoje são esses, né? Espero que com ele isso possa contribuir de alguma forma com a sua prática, com a sua sala de aula, ou até você que está estudando ainda para pedagogia, né? Que não entrou numa sala de aula ainda, que você tenha ânimo, que você tenha força, que você tenha esperança de que as coisas darão certo. Leva um tempo, né? Não é no primeiro dia, não é do dia para a noite, mas que você tenha esse ânimo e esse vigor de buscar sempre melhorar, né? Buscar sempre aprender, buscar sempre com pessoas que são de confiança, né? E que estratégias que ela utiliza, né? Para resolver esse ou aquele conflito. É importante que você tenha essas pessoas, esses mentores, né? Para poder te ajudar nessa lida, né? Te ajudar nessa labuta diária do ser professor, que é uma profissão maravilhosa, mas é muito desafiadora, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aí, né, se isso ajudou, contribuiu de alguma forma aí com as suas reflexões, tá bom? Deixe também que tipo de conteúdo você tem interesse de conhecer, que tipo de assunto você gosta, você tem maiores dúvidas, né? Não ficou tão claro para você ir na faculdade, para aqueles que estão cursando, que ao longo dos dias a gente vai preparando um conteúdo mais próximo daquilo que é a sua necessidade. Porque esse é o objetivo do Mestres da Sala de Aula, é ajudar, é contribuir para que novos professores aí que estão em formação tenham essa autoridade bem solidificada em sala de aula, sejam confiantes, sejam seguros, e tenham essa gestão, né? Toda essa autoridade em sala, tá bom? Eu espero com isso ter ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!